Então, o que é que acontece? Eu preciso que no momento em que o usuário coloque o mouse no botão, ele só venha até aqui e pare. Ok? Então, minha animação ela precisa chegar até aqui e parar. E depois, quando ele tirar o mouse, ela continua e vem até aqui e para também. Né? Não quero que ela comece de novo no final e venha até aqui, certo? Vocês viram que as animações no Flash eles têm essa característica de looping, né? Ela termina e já começa novamente. Então eu preciso fazer com que a animação pare nesse momento e nesse momento. E é aqui que nós colocamos então frames ou quadros chaves com ações, tá? O que são essas ações? Então elas são os comandos, né, que nós colocamos a determinados quadros, certo? Então nós podemos colocar uma ação num determinado frame ou uma ação que vale para vários frames, tá? Então o que são ações? São códigos em ActionScript, ok? Nós não vamos entrar em muito detalhe em ActionScript para não misturar as linguagens, mas são códigos em ActionScript que funcionam para regular as nossas animações. Tá? Então, por exemplo, ó, eu quero que ele pare aqui. Eu vou criar então um quadro-chave, pode ser em branco. Certo? Quadro-chave em branco. E aqui no final também eu vou criar um quadro-chave em branco. Ok? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Eu preciso colocar uma ação aqui, ok? De tal forma que ele pare nesse momento. Então eu posso vir aqui em janela, gente. Vocês verem que as janelas, tem muitas janelas aqui para abrir. Eu só abri biblioteca e propriedades. Ó. Mas vocês podem colocar várias outras janelas aí do lado. Eu vou abrir aqui uma janela chamada ações. Tá aqui. Ó. Eu vou até associar ela aqui do lado. Deixa eu empurrar ela aqui em cima. Ó, ela está aqui junto agora. Está aqui do ladinho. Como ela é uma janela um pouco maior, ela fica às vezes difícil de visualizar. Então dá para vocês tirarem e usarem ela aqui fora. Tá? Muito bem, então o que é essa janela ações? É uma janela onde ele abre um elemento aqui, tem até uma ajuda aqui do lado, ó, com todos os nossos comandos, tá? Que você pode estar inserindo, clicar duas vezes, ó, você insere o comando aqui dentro, tá ok? Então, como eu falei, a linguagem JavaScript, a ActionScript, desculpa, ela é muito grande também. É uma linguagem que dá para fazer muita coisa, tá? Mas nós vamos usar só comandos simples aqui, para não acabar não confundindo, não é esse o nosso foco. Então, eu estou no frame 30. Eu cliquei aqui e abri a janela ações. Então, eu estou inserindo ações para o quadro. Tá vendo? Ações, quadro 30. No elemento do botão início. Então, eu vou colocar uma ação chamada stop. Opa, tem que ser minúsculo, tá, gente? Senão não dá certo. Stop e abre e fecha. É uma função, na verdade, tá? Lembra que a gente fazia function lá no nosso... Function stop, por exemplo, né? Abrir e fechava e montava uma função. O ActionScript funciona muito parecido, tá? Então, só que essa função stop já existe nele, ok? Então, só basta a gente chamar a função stop aqui e ela vai parar, ok? Nesse elemento aqui. Vou clicar aqui fora, até dá para fechar. Deixa eu ver se eu consigo colocar a janelinha aqui em cima mesmo. Isso, a gente vai ocupar ela. Percebam que tem um azinho ali em cima, né? Beleza? Então esse azinho, ele vale para o quadro 30. Vamos testar. Desculpa, não vai aparecer nada, né? A gente tem que voltar para a cena 1 e vamos na biblioteca colocar o nosso botão início, né? Senão não vai funcionar. Ctrl Enter. Parou. Ok? Muito bem, então funcionou nossa função stop ali. Ele foi só até o 30 e parou. E aqui no final, o que vai acontecer? Eu preciso também que ele pare no último, tá? Nesse momento a gente não usou ainda essa animação daqui para frente, mas eu preciso também que ele pare no último. Então eu posso vir aqui em ações, ou vocês darem um F9, tá, gente? O F9 também abre essa janela, né? O F9 ele também funciona. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. E eu vou também colocar stop no último, tá? Até agora vocês não vão notar diferença nenhuma, tá? Mas depois vocês vão ver que ele vai funcionar. Certo, então? Então, muito bem. Eu já coloquei a função stop ali e coloquei a função stop no 60 e no 30. Ele vai parar nesses dois momentos aí quando eu precisar. Mas como eu só tenho a minha função, não está chamando nada ainda, né? Ele só vai chegar até o 30 e vai parar. Mas reparem o seguinte ainda, ó.
Quando eu abro esse meu botão aqui, esse meu elemento, ele já anima, e não é isso que eu quero também. Então, como eu quero que esse botão aqui ele inicie nesse estágio, né, nesse momento, ele fique dessa forma, e que ele não ande, né, a nossa animação, eu também preciso pôr um stop nesse meu primeiro frame aqui. Eu vou colocar aqui um stop no primeiro frame, ok? Aí eu vou voltar para a cena 1, onde está esse elemento aqui, eu dou um Ctrl Enter. Ó, perceba, ele ficou paradinho, ele não funciona a animação, ok? Então, como é que eu vou fazer para essa animação ela ir para o segundo, né, para o segundo estágio, iniciar no momento em que as pessoas colocarem o mouse em cima, tá? Então, pois bem, percebam o seguinte, ó, se eu clicar em cima desse frame e em ações, olhem, eu estou dando ações para esse quadro, tá ok? Mas se eu clicar em cima desse elemento do botão, né, e em ações, eu estou dando ações para o clipe de filme, certo? Então, como nós queremos manipular esse botão primeiro, nós vamos atribuir algumas ações agora a esse clipe de filme. Então, dentro dele, se eu der 2 cliques dentro dele aqui, ó, vocês vão entrar na animação desse botão todo, tá? Aqui nós temos as ações dos quadros, ó, ações do quadro 1, aqui nós temos a ação do quadro 30, né? Ações do quadro 30, mas agora lá na cena 1, eu vou criar agora algumas ações, ou seja, alguns códigos para esse elemento, tá ok? Então, e qual que vai ser a ação que eu vou criar aqui? Nós temos algumas, até se eu abrir aqui, nós temos várias opções de controle, tá? Como eu falei, que eles podem estar ajudando vocês aí, se de repente vocês esquecem algum comando e tal. Mas dentro, principalmente das funções globais, nós temos aqui controle de clipe de filme, né? E um controle que nós temos é o ON, que realiza ações quando ocorre um evento do mouse, né? No mouse em particular. Então, se eu colocar aqui o ON, deixa eu abrir maior um pouquinho isso aqui, ó. Percebo que eu estou fazendo as ações para esse elemento, tá ok? Então, ON. Esse ON é uma função, tá? É uma função do JavaScript, do ActionScript, desculpa. E esse ON ele pode entrar com alguns argumentos, né? Se eu colocar esse ON rollover, tá? O rollover quer dizer quando o mouse passa em cima do objeto, tá ok? ON rollover, eu até vou comentar aqui, ó. Quando o mouse passa pelo objeto, né? No caso, o nosso objeto é um clipe de filme. Então, quando o mouse passar pelo objeto, o que vai acontecer? Ó, aqui dentro eu faço daí os meus comandos, né? O que eu quero que a minha função faça. Então, essa onRollover é uma função pronta, tá? É uma função que já está estabelecida dentro do ActionScript. O que eu quero que ele faça, então? Então, se vocês derem 2 cliques aqui em cima, vocês vão ver o quê? Que eu quero que ele faça o seguinte, quando o cara passar pelo mouse, eu quero que ele passe para esse frame e venha até aqui, ok? Então, o que ele precisa fazer? Dar o play a partir do 2, certo? Que é onde começa a minha animação. É justamente isso que eu vou fazer. Então, ó, em cima do elemento, as ações, quando der o rollover, eu vou fazer goToEndPlay, que é o comando, né? E qual? 2, ok? Então, esse goToEndPlay é relacionado a esse elemento aqui. Então, ele vai passar por 2 desse MovieClip, ok? Muito bem, vamos testar ver se funciona. Dá um Ctrl Enter. Ó. Então, quando eu colocar o mouse, ele tem que ir para o número 2. Olha lá. E parou, certo? Ó, eu tiro o mouse, ele não faz nada. Só quando eu coloco, ele dá o play no frame 2 e vai até onde está o stop. Então, até aqui, tudo bem, está funcionando, né? O que nós precisamos agora é configurar também o evento quando as pessoas tiram o mouse de cima, certo? Então, ó, se eu der o ON, entre parênteses, eu dou um Ctrl espaço aqui, gente, ele abre essa lista para mim, tá? Então, o evento que o mouse sai de cima do elemento é o onRollout, certo? Então, onRollout, abre e fecha parênteses, é o mesmo esquema das nossas funções lá em JavaScript, né?
evento quando o mouse sai do elemento. Ok? Então esse é um rollout aqui. O que eu vou fazer? Quando ele sair, ele vai para onde? Ó? Quando eu coloco o mouse, ele vem até aqui. Beleza? A hora que eu tirar o mouse, ele tem que ir no 31 até o final, que ele vai voltar. Certo? Então, quando as pessoas tirarem o mouse, nessa ação, então, vamos clicar no elemento e abrir ações. Vai ser o GoTo and Play 31, que é o frame 31 que inicia. Eu vou até salvar isso aqui, vou dar um Ctrl Enter e ver se funciona. Coloquei o mouse, ele foi para o frame 2 e parou lá porque tem um stop no 30. Quando eu tirar o mouse, ele vai para o 31 e volta. Certo? Beleza, legal. Nós temos também um outro evento, eu já vou passar para vocês aqui, que é o on. Isso aqui é usado daí, pode dar um espaçozinho se quiser. É o on press, tá? Que é quando nós clicamos no elemento. Tá? Evento quando o mouse clica no elemento. Ok? Então o que isso aqui vai fazer? Eu vou só colocar um comando aqui para vocês, que é get URL, que é o seguinte, é um link, tá? http://www.google.com.br, tá? Isso aqui é um link, gente. Então, quando eu clicar nesse objeto, nesse botão, ele vai ter que ir para esse cara aqui, ok? Então, o rollover quando o mouse passa em cima, quando o rollout quando o mouse sai de cima, e on press quando clica no botão. Foi em cima, saiu de cima, e quando ele clicar, vamos ver se vai abrir, esperar um pouquinho. Ó, redirecionou, ele tem que abrir o Google. Ok? Beleza, então funcionou também o on press. Ótimo. E agora para fazer os outros botões, né? Que eu falei que nós íamos trabalhar com o botão início, empresa, serviços e contato, né? O que nós podemos fazer é o seguinte, é vir em cima desse botão aqui e duplicar ele. Certo? Então eu vou dizer que o próximo é o botão empresa. Ok? Eu vou entrar no botão empresa. O que é que muda? O texto. Tá? Então a animação continua sendo a mesma, o que vai mudar ali é o texto, né? Então eu venho aqui em texto. Perceba que o texto ele tem um objeto aqui, outro aqui e outro aqui, 3 iguais, tá? Para facilitar um pouquinho o trabalho, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso, como o nosso texto não muda, ele sempre será o mesmo elemento, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou remover esse cara aqui, mostrar para vocês um macetezinho aqui também, ó. Vou remover todos eles. É aquela história que eu falei para vocês no começo, a gente não precisa, se não mudar o objeto, não precisa fazer os F6, né? Não precisa fazer a gente pode usar o mesmo. Então eu vou trazer até aqui o último, tá? E vou trazer de volta ele. O que isso faz? Faz com que, perceba, tem só um pontinho preto, mas o elemento ele vai ficar aparecendo até o último frame, ok? Ou seja, é sempre o mesmo elemento, não tem uma outra cópia do texto início aqui, nem uma outra cópia do texto início no final. É só o mesmo elemento, tá? Coisa que poderia ter sido feita também com o fundo, né? Porque o fundo ele começa o objeto cinza aqui e termina o mesmo objeto, sem alterações. Então não há por que ter outros frames, né? Outros keyframe ou quadros chaves, né? Traduzindo aí, beleza? Então, como eu só tenho um elemento agora, eu posso mudar aqui, ó. Vou colocar em empresa, tá maiúsculo para ficar o mesmo padrão. Deixa eu pegar aqui como seletor, trazer ela um pouquinho mais para cá. Aí, ó, continua o mesmo elemento, né? E objeto empresa. Vou vir na biblioteca aqui e vou duplicar o empresa. Ó. Duplicar empresa. Vamos fazer o botão serviços. Serviços, beleza? Vou entrar no botão serviços, dou 2 cliques. Vou pegar o elemento texto, né? Só vou alterar ele também. Tá? Isso aqui funciona, gente. Se você, uma dica é assim, não coloquem animações nos textos, tá? Nos elementos texto.
Porque se a gente coloca animação, muita animação nos textos, ele cria interpolações dos textos também. Aí a gente fica mais complicado para mexer um pouquinho no começo. Então deixe para colocar animações nos textos quando vocês estiverem bem cientes já de todos os elementos aí, beleza? Então por último vou duplicar o botão serviços e vou dizer que é o botão contato. Ok aqui. Ele já entrou, então eu vou só alterar aqui para contato. Legal. Certo? O que eu vou fazer agora então? Eu vou aqui na minha cena 1. Perceba que eu tenho todos os botões aqui. Agora eu posso ir puxando eles. Ó. Puxar um aqui. Puxar os serviços. E o contato também eu vou puxar para cá. Deixar eles bem retinho, né? Então para deixar eles retinhos, gente, vocês podem estar conferindo aqui na propriedades. Ó. x6,5, y4,5. Propriedades de baixo 7.3, tá vendo? Então vocês podem pegar de repente e fazer assim, ó, deixar todos eles na propriedade no zero, né? Olha lá, ok? Vocês sabem que eles estão alinhados, ó, esse último não alinhou. 0. Esses outros estão alinhados, ó, serviços ficou no 0.8, esse é um probleminha que tem que sempre conferir, ver se ele alinha certo. 0.8, 0. E o início, só o início tinha ficado certo. Aqui também pode ser um pouquinho para cima, aí vocês fazem o alinhamento conforme vocês acharem interessante. Mas percebam o seguinte, ó, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, não funciona os de baixo, só o de cima. Né? Por quê? Porque a gente precisa configurar os eventos também para todos eles de baixo. Então perceba que essas ações aqui eu apliquei a esse clipe, que é o início. Agora no de baixo, na empresa, ele não tem ação nenhuma. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu vou copiar até o link aqui junto, tá? Ctrl C. Eu preciso atribuir para os caras de baixo também essa serviços, ações, clico no botão contato, ações e colo. Colei tudo, certo? Como a animação é a mesma, ele deve funcionar para todo mundo. Ó, empresa, serviços, contato, certo? E todos têm um link. Aí se vocês quiserem mudar o link, é só entrar aqui, ó, e mudar para onde que ele vai, para outro lugar, certo? Então cada menu desse ele iria para algum arquivo nosso, né? Só o arquivo ou para uma outra página, ok? Então, gente, isso é o nosso Flash, tá? Trabalhando com menus. Isso aqui, como eu falei, é só um início, é a ponta do iceberg também, para vocês explorarem depois esse programa do Flash, né? Que ele tem muitas coisas interessantes para fazer. Mas acredito que com isso aí vocês já vão conseguir ter uma ideia boa do que é o programa Flash. Né? Vocês vão, para aprofundar os seus estudos, vocês já conseguem se virar, né, com a base para que vocês utilizem o Flash nos projetos de vocês aí. Ok? Para finalizar então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou aqui em editar o tamanho do... Ó, percebam que eu cliquei no meu palco, né? Eu vou aqui na propriedade dele, vou aqui alterar. Vou fazer o seguinte, ó, vou deixar com conteúdo, né? Deixar até um pouquinho maior aqui, 165 e 160, tá? Para deixar ele mais, aí ó, não tão grande, né? Daí podemos pegar um pouquinho aqui, ajeitar ele de um lado para o outro. Ok, pessoal? Então tá feito esse nosso menu aí no Flash. E na próxima aula nós já iremos estudar o Fireworks, ok? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.